Queridos amigos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma reunião pública das nossas tardes, noites de domingo. Eu e a nossa querida Roberta aqui nas técnicas do estúdio. E é com muita alegria que estamos mais uma vez juntos no estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, esse evangelho que consta lá no Novo Testamento. Atualmente estamos estudando a narração do evangelho pelo evangelista Marcos, que foi discípulo de Pedro. Então, vamos para os nossos avisos, não é? Lembrando, para que nós possamos providenciar a água para fluidificar, ao final nós temos o passe, e convidando os amigos para deixarem, mesmo que assistam depois, deixarem o seu gostei, se gostarem, deixarem, olá, Mônica querida, seja bem-vinda, Sayonara querida, Marta querida, sejam todas bem-vindas, e também se inscrevam no canal, caso ainda não tenham se inscrito, é o canal do nosso Lar Espírita Servos de Maria, e essas são as reuniões públicas de domingo. Nós temos reuniões públicas à terça-feira, mas são sempre gravadas, as de domingo são ao vivo, não é? E nós temos um aviso importante hoje para dar. Esta semana é o início, não é, da semana que marca o Natal. No sábado temos o dia 24 de dezembro e, tradicionalmente, no dia 24 de dezembro, nós realizamos o nosso momento de gratidão. No horário do Brasil, 9 horas da manhã, horário de Portugal, meio-dia. E o tema do nosso momento de gratidão deste ano será a família sagrada e o sagrado da família. Vamos aqui cruzar essas duas situações de família, e eu acredito que vai ser, como todos os anos, um momento de agradecermos as bênçãos e todo o amparo que recebemos no decorrer do ano, como também rogarmos ao Senhor Jesus que nos abençoe para um novo ciclo que está começando, não é? Vamos, então, começar com a nossa mensagem inicial. Nós temos aqui o nosso chat, podemos estar fazendo perguntas ou comentários, e, na medida do possível, no final, nós buscamos sempre dar esse feedback ao que for sendo colocado aqui no nosso chat. Isso durante, claro, na primeira exibição, que é online, obviamente, não é? Muito bem, nossa mensagem inicial de hoje é do nosso querido livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, recebidas essas mensagens através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é a mensagem 160, e o título é Reconheçamos, porém, esse é o título, Reconheçamos, porém, e o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, sua carta aos Romanos, que consta lá no Novo Testamento, não é? No capítulo 8, no versículo 9, nos diz Paulo: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Então, não adianta dizermos, ou qualquer pessoa dizer que é cristã, se não age como tal. Esse é o Espírito do Cristo, não é? Agir como o Mestre nos ensinou. É claro que não vamos agir na plenitude da virtude, que ainda não conseguimos, não é? Devido ao nosso estado ainda não avançado
o tanto que seria necessário para que assim se desse essa plenitude de virtude. Mas os nossos esforços no bem, em contermos as nossas más tendências, isso já configura, sem sombra de dúvida, o nosso trabalho de construção, de fazermos brilhar a nossa luz, como Jesus bem nos aconselha e orienta. Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Paulo, que vamos repetir: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Comenta-nos Emmanuel: todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. E aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, porque nós sabemos que existem interpretações diferentes dos ensinos do Cristo, a nossa aqui se dá através da lente da doutrina espírita. Então, aderindo às interpretações do ensinamento cristão a que mais nos ajustamos, não raro, nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais da nossa fé, que seria exatamente nos dizermos cristãos, muito mais do que nos revelarmos cristãos pelas nossas escolhas. Ele continua nos dizendo assim: partilhamos assembleias seletas ou humildes nos templos materiais ou virtuais, né? Naquele tempo não haviam templos virtuais, mas hoje existe, e que, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso. Então, falarmos de Jesus, estarmos juntos nesse propósito, sempre é nobre, certo? Continua Emmanuel: integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes, como este nosso momento aqui em que estamos reunidos. Cultivamos discussões acirradas. Isso era muito comum na metade do século XX, onde Chico recebeu muitas mensagens e onde havia um movimento em que espíritas e religiosos de outras correntes religiosas discutiam, e a palavra é bem essa mesmo. Cada um trazia a sua ideia e ficavam naqueles debates. Não temos mais isso, não é? Cada um pensa como quer, não há por que criar esse tipo de debate e tentar. Claro que não havia a intenção de mudar a crença de ninguém, mas por vezes as coisas poderiam ficar acaloradas, não é? Então isto não tanto não deu lá tão certo que acabou por acabar, não é? E é o que ele diz aqui, olha: cultivamos discussões acirradas, e às vezes, mesmo que não se faça mais isso no movimento espírita e em outros movimentos, muitas vezes ainda vai se dar dentro dos lares, entre conhecidos, não é? As pessoas que começam a discutir sobre questões de religião. Em que leva a isso? O que traz de produtivo? Nada, não é? Cada um pensa como quer, contanto que esteja fazendo o seu melhor na sua vida, isso é que importa. Agora, o que o outro pensa é direito do outro e nosso direito igualmente de pensarmos o que quisermos. Então, vamos repetir mais uma vez. Cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões. Hoje eu estou desafinada, não é? Hoje eu estou desafinada. Não é um problema técnico, é um problema mesmo. Cultivou, e repetir de novo, até porque isto parece uma coisa necessária, porque nós estamos num tempo onde as pessoas estão muito prontas para discutir sobre qualquer coisa, estão tensas, não é? Então, nós temos que ter cuidado sobre isso, porque discutir não agrega, porque as discussões hoje em dia acabam em cancelamentos, acabam em malquerências, não é? E que não traz nada de positivo para quem investir nisto. Nós
Temos que tomar cuidado para não entrarmos nessas ciladas. Então, cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões. Queremos ter a verdade, o domínio da verdade. Não basta simplesmente que esta verdade faça sentido para mim. Eu quero, às vezes, posso ter a necessidade infantil de que a minha verdade faça sentido para o outro. Isto é tão profundamente infantil. E deixa eu continuar, senão eu vou repetir do início de novo. O que, na essência, nos revela o fervor. E esse fervor, às vezes, temos que tomar cuidado, não é? Pode escorregar para o fanatismo, porque é um fanatismo. Como assim? Só a minha verdade é a única? De onde que eu tirei isso? Não é? Se todas as religiões nos elevam a Deus, e Deus é único, então é o Deus de todas as religiões, que interessa se vamos a Deus pela estrada do espiritismo, pela estrada muçulmana, pela estrada do hinduísmo. Isto não importa. Importa é que até mesmo os ateus que são boas pessoas, eles não estão na estrada que leva a Deus? Estão na estrada que leva a Deus. Qual é a estrada que não leva a Deus? A estrada da hipocrisia, não é? Aqueles que não vivem o Espírito do Cristo, como Paulo nos diz, que falam, mas que não vivem o que falam. Este caminho não nos leva a Deus, é um caminho falso, é um caminho como uma miragem no deserto, não é? Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que, no fundo, nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Então, mesmo que sejam restrições religiosas, que digam respeito à alimentação, ele coloca que isto é louvável, porque se isto me ajuda no meu propósito, e é uma decisão o quê? Minha, é o meu direito de livre-arbítrio, não há problema algum, não estou a prejudicar ninguém, e nem mesmo esta alimentação ou esta restrição irá promover o meu mal-estar, certo? E aí ele continua nos dizendo: em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigamo-nos a devoções particulares, formamos círculos de atividades afins, a isolar-nos dentro deles, ou carregamos dísticos, que são simbologias, não é? Como se fosse uma imagem de reconhecimento, que nos especificam a confissão. E isso nós vemos, por exemplo, no cristianismo, nós temos o quê? Uma cruz, não é? Se a pessoa usa uma cruz, se for um judeu, vai ter uma estrela de Davi. Então, esses são os dísticos, são imagens que representam a nossa fé. Não, nada disso está errado, está tudo muito certo. Então, é como eu me expresso na minha religiosidade, está tudo muito certo. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem de qualquer modo às lições de Jesus são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. E lembramos que aqui ele diz Jesus, porque o Espiritismo é uma religião cristã, ok? Está baseada no Evangelho. Um dos 5 livros da codificação espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós não estamos baseados em outra doutrina que não a doutrina do Cristo. Este é o caminho que nós escolhemos para chegar a Deus. Outros caminhos que levem a Deus, de outras frentes religiosas, são igualmente o quê? Nobres, certo? Não sei se é para deixar tudo muito claro. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara
ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida. De novo, nós estarmos realizando todas essas manifestações no plano físico são todas nobres, mas as manifestações não vão substituir o quê? Trazermos o Evangelho para dentro de nós, não apenas nas nossas expressões exteriores, mas também dentro de nós. Sentimento, então, proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida, sentimento, ideia, ação e conduta, quando afirma convincente, no caso, Paulo. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Então podemos ter todas as manifestações, mas se não buscamos em nosso esforço de construção da luz espiritual que temos em nós, tentar trazer as lições do Cristo para as nossas escolhas, para efetivamente serem base do nosso pensamento, luz no nosso sentimento, como é que vai ser a expressão? Então, vai ser uma expressão, se isso não houver, vai ser uma expressão vazia. Como Paulo diz na carta aos Coríntios, como sino que não se ouve o som da badalada, né? Um movimento vazio, já imaginaram? Um sino que você não escuta a badalada? Então, esse é o cristão que não busca viver a lição do Cristo. É simplesmente um sino que não retine, né? Que não ecoa. É isso. Vamos, então, à nossa prece inicial. Querido Jesus, amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Tu, Senhor, que és o caminho da verdade e da vida, representando o próprio Evangelho que nos favorece a caminhada de ascensão na direção de nosso Pai Celeste. Abençoa-nos, Jesus, em nossos esforços, ajuda-nos, Senhor, em nossa vigilância e na lembrança da oração. Nesta semana especial, Senhor, em que te lembramos de uma forma extremamente mais viva, porque em tudo percebemos a tua presença mais forte, pois temos os presépios, e aí voltamos à expressão exterior, Senhor, que nos ajuda, ainda materializados que somos, nesta nossa lembrança de que queremos seguir-te e queremos ser melhores do que quando aqui chegamos nesta encarnação, Senhor Jesus. Que as tuas bênçãos estejam com todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados, em especial, Senhor Jesus, aqueles que estejam neste momento em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje, então, estamos começando o capítulo 2 da narração do Evangelho por Lucas no Novo Testamento. E nós vamos ter o seguinte no versículo 1. Depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, então ele estava em Cafarnaum, lembra? Na casa de Pedro, que ele curou a sogra de Pedro, lembram disso? Então ele voltou para Cafarnaum. Quem ouviu-se? Ouviu-se, quer dizer, a população da região ouviu que Jesus estava em casa. Aqui não diz na casa de quem, porque Jesus não tinha casa. Não é? Provavelmente, aí uma ideia que temos, que ele possa ter voltado para a casa de Pedro, não é? É o que faz mais sentido.
mas aqui não diz a casa de quem, mas ele estava em casa. Muitos se reuniram a ponto de não mais haver lugar nem junto à porta. O que Jesus tinha de tão especial? Para nós sabemos que é a lição do Evangelho. Mas ele atraía muitas pessoas o quê? Doentes, pessoas que queriam a cura, que o ouviam, mas que muitos vinham doentes. Então, muitos se reuniram. Às vezes, as pessoas não queriam a cura para si, mas levavam seus doentes, não é? Então, ficava ao ponto de ter uma multidão tão grande dentro e em torno da casa que não tinha acesso pela porta. E então, ele lhes falava a palavra. Que palavra? Do Evangelho. Tá bom o som? No versículo 3 nós temos: eles vêm, quer dizer, uma parte, um grupo de pessoas vem trazendo um paralítico carregado por 4 homens. Não podendo trazer-lhe por causa da turba. Então, vejamos. O paralítico vem num catre. O catre era como se fosse um estrado de cama, tá? Carregado por 4 homens. Ele era paralítico. Só que havia uma multidão e eles não conseguiam passar. Olha que interessante, né? A gente pensa assim, mas não dava para pedir dá licença. Mas a casa estava cheia, né? Nós hoje achamos muito sentido e muitas facilidades. Mas como é que pensavam as pessoas há 2000 anos? Às vezes não tinham essa facilidade de organização de multidão. Vamos pensar que aquelas vilazinhas eram pequeninas. E quando é que se via multidão? Talvez no templo, talvez na Páscoa. Mas não em situações assim. Então, muitas vezes a gente pode hoje pensar em soluções que naquela época as pessoas não pensavam. Mas alguém pensou numa solução. Ora, se não conseguíamos ir em linha reta, vamos por onde? Vamos por cima. Não era difícil destelhar uma casa naquela época. E é o que eles fazem. Eles removem a cobertura do teto, onde Jesus estava, cavando-a. Então, eles abrem um espaço no telhado e baixam o catre até estar próximo a Jesus. Baixam o catre no qual o paralítico estava deitado. Jesus, vendo a fé dele, aí começam os pequenos, grandes detalhes. Jesus narra Marcos, vendo a fé do paralítico. Quando Jesus curava, o que Jesus dizia muitas vezes? A tua fé te curou. Então, a primeira coisa que Marcos destaca é que aquele homem que queria a cura tinha muita fé. E ele destaca que Jesus percebeu a fé do homem. Agora vamos lá. Jesus disse isso? Como é que Marcos inferiu que Jesus percebeu que o paralítico tinha muita fé? A única situação que isso poderia se dar é depois, ele reunido com os apóstolos, Jesus possa ter feito comentários, vamos dizer, como Marcos era discípulo de Pedro, e Pedro depois conversou com Marcos e passou, olha, Jesus, nessa passagem, depois conversamos com ele, e ele disse isso assim, assim, assim. Então, se isso aconteceu, nós podemos inferir que o que Marcos diz aqui pegou da fonte primária, que é Pedro, que estava lá presente. Lembramos aqui que, neste momento, Jesus ainda tinha apenas consigo 4 apóstolos, certo? Ainda não começaram os outros a chegar. Mas Pedro era um deles.
Então, poderia ter sido. Mas, mesmo assim, são inferências que estamos fazendo pela lógica, certo? Porque ele não pode ter tirado isso da cabeça dele. Essa informação teria que vir de alguma parte. Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus esteve entre nós, muitas curas, muitas situações existiram porque Jesus precisava manifestar o seu poder. Então, como a encarnação de Jesus foi muito planejada, muitas pessoas tiveram males e que eles não tinham necessidade daqueles males. Tem, inclusive, uma cura que Jesus faz e pergunta-se a Jesus por que ele estava com aquele problema, a pessoa doente, se tinham sido os pais, os avós, os antepassados que tinham criado aquele problema. E ele diz que não tinha sido isso, que não havia uma necessidade do passado, que aquilo aconteceu para que o seu poder, o poder de Jesus, se manifestasse. Outros não, aliás, é fácil no planeta Terra nós estarmos com problemas das nossas próprias escolhas, decorrentes das nossas próprias más escolhas. Mas alguns dos curados não era por isto. Uma situação profundamente especial naquele momento em que o Cristo estava entre nós, certo? Então, filho, diz ele, os teus pecados estão perdoados. Mas ele também diz isso porque havia ali um grupo que Jesus queria trazer para a lição. Dizer para alguém, ele já estava com muita fé, não já? Quando você diz para alguém que, olha, os teus pecados estão perdoados, muitas vezes nós cometemos erros no passado, e vou extrapolar para essa encarnação. Cometemos erros em outras vidas, e mesmo nesta. Quando nós reconhecemos e quando nós nos perdoamos, não quer dizer que nós deixemos de ter responsabilidade sobre aqueles erros, certo? São duas questões muito importantes. Dizer que se perdoa um erro, isso não é rasgar a folha, amassar e jogar fora. Não. Mas se eu não me perdoar, como eu vou ficar? Eu vou ficar me sentindo culpado. Eu caminhar culpado, a culpa, ela é pesada ou é leve? A culpa é um peso extremamente significativo que dificulta a nossa caminhada e que não ajuda na reparação. Porque quando nós temos a culpa, vamos lembrar lá do nosso tempo de católicos, que não fosse nessa encarnação, em encarnações passadas, onde com certeza já fomos católicos várias vezes. O que vem depois da culpa? Pecado, culpa, penitência, certo? Depois da culpa vem a penitência. Depois da culpa não vem a reparação. A reparação vem depois do arrependimento. E o arrependimento vem depois do erro e não depois do pecado. Então, são perspectivas situacionais totalmente diferentes. Eu estou pecando? Não. Para o Espiritismo, eu estou errando. Quem erra neste planeta, todo mundo ainda erra. Se a cada erro nós visualizássemos um pecado e ficássemos carregando esse pecado, porque o pecado leva à culpa, e a culpa leva à penitência. Muitas vezes as pessoas dizendo, parece que eu não posso ser feliz, eu não me permito ser feliz, eu fico me sabotando,
Já ouviram isso em alguns lugares? Pois é, por que eu não me permito? Porque eu não me perdoei. Mas eu não posso me perdoar, o que eu fiz foi terrível. Vamos dizer que eu até lembrasse das coisas terríveis de outras encarnações. Sim, mas eu não estou me perdoando para não reparar. Eu estou me perdoando porque eu estou arrependido do erro que eu cometi. Essa é uma outra perspectiva do contexto. Eu errei. Eu errei por quê? Porque eu ainda sou um ser imperfeito. E seres imperfeitos erram. A providência divina, ela vai nos oferecer oportunidades de reparar os erros, aprender para não errar de novo, amealhar virtudes, e essas virtudes nos serão os alicerces preventivos contra o erro. São as virtudes que nos farão fazer boas escolhas ao invés de más escolhas, não é? Então, mediante isso, eu vou reparar. Eu, quando me perdoo, eu não estou passando a mão na minha cabeça e fingindo que nada aconteceu. Eu estou assumindo que eu estou arrependido, que eu não quero repetir o erro. E a providência divina vai continuar me oferecendo o quê? Oportunidades de reparação. E essas oportunidades de reparação só vão desaparecer daquele contexto quando eu efetivamente reparar, quando eu aprender a forma certa de lidar com a situação, com aquela situação. Então, alguém me agride. Eu, me sentindo agredido, posso ter uma escolha infeliz diante daquilo. E o que acontece? Enquanto eu não agir de forma positiva quando sou agredido, isso não quer dizer que eu vá fingir que nada aconteceu, que eu não vá buscar os meus direitos, que eu não vá até me sentir, num primeiro momento, ressentido, porque eu não sou ainda uma pessoa, um espírito bom, eu ainda sou um espírito imperfeito. Então, eu vou me sentir ressentido, magoado, mas eu não vou ficar cobertando aquilo, né? Não vou ficar acolhendo, botando no berço, dando, né, as melhores acepipes lá para aquele ressentimento. Eu vou conversar comigo mesmo sobre tudo que eu sei e dizer assim, dá um jeito nisso, isso aí é bobagem. Né? Você sabe que errar todo mundo erra. Né? O outro errou com você e você errou com quem? Não é? Então precisamos refletir bastante. Por isso que nos alimentamos e bebemos da água que Jesus dá, lembrando aqui da mulher samaritana no poço de Jacó, não é? Quando ele pede água à mulher e ele diz que a água que ela dá, bebe e daqui a pouco volta a ter sede, mas que quem bebe da água que ele dá jamais voltará a ter sede. Então nós estamos aqui bebendo essa água. Para quê? Para que ela faça a diferença na nossa vida. Para que nós possamos aprender com as lições e na hora das escolhas que chegam com as provas, não é? Na hora da escolha, nós tenhamos mais recursos iluminados, sem sombra de dúvida, para fazer boas escolhas. E às vezes não conseguimos sair de 40% para 100%, não é? Vamos melhorando a qualidade da escolha pouco a pouco, porque isso é progresso, isso é evolução, né? É a lei do progresso que marca a nossa evolução, utilizando os dois recursos, que é trabalho e tempo. Então, tempo Deus nos dá infinitamente, já que somos espíritos imortais. Trabalho vai depender de cada um de nós, a cota de trabalho, de esforço que vai dar em cada desafio de mudança, não é? Mas o que nós queremos dizer com isso é que existe o perdão, que, teus pecados estão perdoados. Vamos começar daqui para frente? Daqui para frente, Jesus dizia outra coisa quando curava. Tua fé te curou e dizia também o quê? Vá e não peques mais. Jesus dizer seus pecados estão perdoados, Jesus realizar curas, ou mesmo nós
quando temos uma doença e vamos lá e fazemos o tratamento, uma doença difícil, fazemos o tratamento e ficamos bons, a medicina vai nos favorecer a cura. Mas se nós não mudarmos os nossos hábitos, o problema tende a voltar. Não é? Então, uma pessoa está com um problema de fígado, faz um tratamento, mas continua tendo os excessos, vai voltar o problema do fígado, vai voltar. É natural que seja assim. Então, o vá e não peques mais, de novo, olha o termo pecar. E nós podemos falar do termo errar. Né? Vá e não erres mais, porque na medida em que erramos, isto vai ter um efeito, não é? Lei de causa e efeito. E nós seremos responsáveis por isso. Então, a responsabilidade jamais sairá de nós, mas vai se tornar mais fácil ou menos difícil na medida que estejamos conscientes no esforço que precisamos fazer para a nossa mudança. Mediante isso, voltando aqui, nenhuma pergunta, nenhum comentário, continuando então. Ele diz para o paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Acontece que quem era Jesus na fila do pão para perdoar pecados, na medida em que quem perdoa pecados é Deus. Eu pensei isso, quem pensou isso era quem estava ali. E aí nós temos agora, no versículo 6, estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, ou seja, eles não estavam comentando uns com os outros. Quando eles arrazoam, vou chamar assim, não é? Arrazoam é pensar consigo mesmo, tá? Eles estavam lá pensando consigo mesmo, eles não estavam expressando. Não foi alguma coisa que o Jesus escutou eles conversando entre eles. Não, eles estavam pensando consigo mesmos. Eles estavam arrazoando em seus corações. Por que ele fala assim? E era isso que eles pensavam com eles mesmos. Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão o Deus único? Então, isso é o que aqueles escribas, que eram os homens, uma parte, não é, dos homens do templo, que eram responsáveis pela escrituração da lei e para verificar se as pessoas estavam realmente fazendo o que a lei manda. Eles conheciam muito a lei, não é? Porque eles escreviam sobre elas e as escreviam. E aí Jesus, sabendo imediatamente por seu espírito que assim arrazoavam entre si, porque mesmo que eles não falassem entre eles, Jesus estava vendo que todo mundo estava pensando, com esse grupo, não é, de escribas, a mesma coisa. Ele saltou assim, que ele estava perdoando pecados. Porque ele perdoou, não perdoou? E qualquer um de nós pode chegar para alguém e falar isso, não pode? Você precisa ter algum poder especial? Tem que saber falar, né? Porque os mudos não vão falar isso. Mas quem tem voz para falar, pode falar, não tem nenhum mistério. Roberta, os teus pecados estão perdoados. Simples. Não precisa ter nenhum poder especial. É só saber falar. E eles falaram que ele estava blasfemando, porque só quem podia perdoar era Deus. E vocês vão entender porque eu disse isso já já. Então, Jesus, sabendo que eles estavam arrazoando dessa forma entre si, lhes diz: por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil? Aí ele vai fazer uma pergunta. Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu catre e anda? O que vocês acham? Né? Porque aí precisa-se ter um poder, não é? Para você dizer para um paralítico que ele
levante da cadeira de rodas, feche a cadeira de rodas e saia carregando a cadeira e vá para casa. E o paralítico levantar, pegar a cadeira, dobrar e ir para casa. Então, dizer alguma coisa, qualquer um pode dizer. Agora, fazer uma coisa desta magnitude acontecer, não é para qualquer um. Então, vejamos que Jesus desenvolveu aqui uma situação. Ele desenvolveu uma lição. Estavam dizendo que ele estava blasfemando. E ele perguntou para eles, mas espera aí, o que é mais fácil? Dizer levanta-te, anda, ou dizer levanta-te, anda, dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te, toma teu catre e anda. E olha que interessante que ele vai dizer agora no versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico, eu te digo, ergue-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. E o paralítico levantou-se e imediatamente tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo, algo assim nunca vimos. Então, ele não falava que tinha poder. Ele falava, mas tudo que Jesus falava, ele mostrava. Jesus não falou nada que ele não mostrasse. Ele falava e mostrava, falava e mostrava. Aqui ele deu uma lição, aquela mesma lição da nossa página inicial que foi aberta ao acaso. Não é? A diferença de dizer e ter efetivamente o poder do alto com a pessoa. Cada vez que temos mais poder do alto, mais recursos temos. Não recursos. Você está querendo dizer, por exemplo, um médium de cura. Jesus curou ali, não foi? Mas ele não curou porque ele tinha uma mediunidade de cura. Ele curou porque ele é um espírito puro. Aquele recurso de cura é dele, certo? O recurso de cura é dele. Um médium de cura não tem em si o recurso de cura. Ele recebe recursos da espiritualidade para ter aquele poder. Todos os recursos que nós temos aqui, que às vezes o ser humano pensa que é dele. Eu sou muito inteligente. Eu tenho o QI de 200. Nossa, muito alto, né? Eu tenho um poder muito grande, a minha fala é magnética. Ou eu tenho a condição de ver os espíritos, ou de trazer as mensagens dos espíritos. Todos esses recursos são recursos como na parábola dos talentos. São recursos que o Senhor nos oferece para o nosso crescimento. Com esses recursos em mãos, nós temos o comprometimento de multiplicá-los e, ao final, eles serão devolvidos ao Senhor, porque nós ainda não temos esses recursos por mérito próprio, porque ainda não somos iluminados, somos. Jesus nos diz, fazei brilhar a vossa luz. Se nós já tivéssemos a luz brilhando, ele diria isso? Se nós já fizemos, não. Ele diz para que façamos brilhar a nossa luz. Então, nós estamos nesse trabalho de progresso, que vai ser construído mais rápido ou menos rápido, mais facilmente ou mais dificilmente, dependendo de cada um de nós. Então, o que aconteceu? Que ficou todo mundo... Os pecados estão perdoados, eles estavam preocupados com isso. Isso aí é uma fala que qualquer um pode dizer. Né? Mas fazer um paralítico levantar, isso é verdade, porque muitas vezes nós vemos em vários lugares aí, não é? Pessoas que dizem que curam
e pessoas saindo, levantando e saindo andando, mas é tudo combinado. Olha só que coisa complicada, não é? Que coisa complicada. Então, às vezes, né, nós não devemos acreditar aqui em tudo que vemos com encarnados, né? Os encarnados não são tudo que aparentam. A melhor forma de se conhecer alguém quando encarnados estamos é observar, certo? Por quê? Porque o mal não se sustenta em aparências por muito tempo. Certo? Ah, mas quanto tempo? 2 meses, 3 meses? Não conte o tempo. Observe. Observe. Não vá com tanta sede ao pote. Muitos, e Jesus fala sobre isso, né? Muitos dirão que são o próprio Cristo. Muitos farão coisas assombrosas. Vamos falar aqui um termo popular, vamos colocar as nossas barbas de molho, né? Ou seja, vamos não ter um frisson, né? Uma ansiedade de ficarmos tirando as conclusões e seguirmos pessoas que podem nos decepcionar. Ah, mas então vamos seguir quem? Quem? Quem vocês sugerem? Eu sugiro Jesus. Todos de acordo. Vamos seguir Jesus. Não vamos seguir cristãos, sigamos o Cristo. Certo? Muitas vezes colocamos muita fé nos cristãos e se esses cristãos nos decepcionam, a nossa fé esfria, tende a esfriar. Então, precisamos ter cuidado sobre isso. A nossa fé está entregue ao Cristo, está entregue a Jesus. Que nenhum encarnado seja médium entre nós e Jesus. Porque nós podemos ter esse relacionamento direto com Cristo, não podemos? Podemos conversar com Ele através da prece. Ele vai enviar seus mensageiros para nos intuir. Não é? Nós vamos ter mais condição de estar ligados ao nosso anjo guardião para aurirmos, não é? Ideias positivas e soluções que nos são importantes para o bom caminho que nós queremos realizar. Então, vamos sempre com muita calma. Daí, voltando lá ao que já dissemos, do vigiar, que podemos comparar a esse observar, não é? Não vamos tirar conclusões, nem julgar, nem pré-julgar, nem nada disso, certo? Vamos simplesmente prestar atenção a quem? A que cristão nós podemos estar prestando 100% da nossa atenção? A nós. Se nós nos dizemos cristãos, vamos estar atentos à nossa fé, certo? Aos nossos pensamentos, se eles estão assimilados o melhor possível, de acordo com as lições de Jesus, aos nossos sentimentos, se nós estamos aprovando o que estamos sentindo, e se não estamos, vamos trabalhar para melhorar esse campo emocional. Isso tudo é teoria. Atrás, junto, em cima, embaixo, através, é muito trabalho, porque também vigiar exige muito trabalho, e também nós recorremos à prece, porque às vezes não temos vontade nenhuma de fazer prece, porque estamos irritados, porque estamos contrariados, estamos magoados, ressentidos, mas esse é o momento. Qual é o momento de fazer o curativo? É quando a pele está bem? Não, é quando há um corte e estamos sangrando. Então, se nós estamos feridos emocionalmente, esse é o momento curativo. E o curativo é o evangelho, o curativo é a prece, o curativo é buscarmos limpar o nosso campo emocional. Mas, às vezes, temos uma ferida emocional, parece que a gente pega a terra, soca na ferida, e mais chateados ficamos, e mais magoados e ressentidos ficamos. Então, vamos tomar atenção sobre isso.
E vamos dar aqui, por concluído, essa primeira passagem do capítulo 2, que fala da cura de um paralítico. E aí vamos para o nosso passe. Então, hoje terminamos aqui com o versículo 12 do capítulo 2. Semana que vem, recomeçaremos no versículo 13 do capítulo 2. Vamos, então, desligar aqui as luzes que pudermos em casa. E para onde nós vamos? Nós vamos lá, para a casa de Cafarnaum, onde se encontra Jesus, e vamos assistir juntos. E vamos, cada um de nós, nos colocar no lugar do paralítico. Nós seremos aquele que desce pelo telhado. E é para nós que Jesus vai falar. Então, neste momento, busquemos fechar os olhos, respirar fundo. Trazer a nossa tela mental, uma casa simples, campo, cercada por uma multidão e também cheia de gente dentro dela. Dentro dessa casa está Jesus, divulgando a palavra do Evangelho. E nós somos levados ao telhado desta casa. E no catre que nos encontramos, somos descidos cuidadosamente para nos aproximarmos de Jesus. Nós que queremos a cura, que queremos esse encontro, nós que estamos cheios de fé diante do Mestre, vamos encontrar com Ele e vamos revelar a Ele, sem precisar articular palavra sobre o que nos faz sofrer neste momento, porque Ele sabe o que nos está fazendo sofrer neste momento. Qual é a dor que nos visita neste momento? E Ele olha para nós, vendo a nossa fé, nos diz que os nossos pecados estão perdoados. Não nos liberando da nossa própria consciência e da nossa própria necessidade de aprendizado moral, que as situações que nos chegam visam promover em nós. Mas buscando despertar em nós que a partir de agora, deste momento, deixemos o passado para trás. Tenhamos foco no presente, na construção do futuro que segue à nossa frente. Levando conosco bom ânimo, porque a providência divina jamais irá nos deixar em desamparo. Levando conosco a coragem bendita de saber, de ter a certeza que todos os enfrentamentos que a vida nos desafia ou convida a viver são enfrentamentos que temos conosco o amparo do Mestre querido, deste irmão iluminado, que é o farol das nossas vidas, para que possamos prosseguir confiantes a cada momento,
Sigamos com as bênçãos de Jesus, como se Ele nos dissesse que é a nossa fé que está abrindo caminhos para nós. É ela que possibilita que nós superemos e aprendamos com tudo que nos acontece. E quando Ele também diz que tenhamos atenção para que os erros não se repitam e as dores ou os desafios e problemas, esses não retornem até nós, tenhamos calma, entreguemos-nos à observação, à reflexão, a lançar mão do que já sabemos, em termos da vida maior em que estamos inseridos, já que esta é apenas uma passagem. E busquemos a prece, sempre que nos sentirmos feridos, porque essa é a hora, e esse é o melhor remédio para os machucados da alma. E Ele nos diz que nos levantemos, peguemos então o nosso catre e retornemos em paz para os nossos lares. Fazemos isso, claro, sem antes beijarmos as suas mãos com todo o sentimento de gratidão que o nosso coração é capaz. Obrigado, Senhor Jesus. E que essa tua paz que recebemos neste momento siga conosco, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor, amparando-nos a todos. Obrigado, Mestre amado, fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Lembrando apenas, para quem possa estar chegando hoje, que esse momento de visualização, dessa prece, é o momento do passe. Às vezes a gente fala uma vez e depois não fala de novo, e a pessoa pode não estar entendendo e achando que isso tudo é uma prece. Não, esse é o momento do passe, que termina com a prece final da nossa reunião. Então, nesse momento, a espiritualidade está trabalhando junto a nós no passe. Ok? Que eu também esqueci de botar a imagem do passe, não foi, Roberta? Foi sim. Mas tudo bem. Então é isso, meus queridos. Obrigado pelo feedback. O som ficou bom, Roberta? Graças ao bom Deus, não é? Então é com calma, né, que a gente vai resolvendo tudo. Tudo é possível. Vamos ter calma. Que tenhamos todos uma excelente semana. Convidando e reforçando a todos que dia 24, 9 horas da manhã, horário de Brasília, nós estaremos online no nosso momento de gratidão, para quem chegou depois, ok? Aqui pelo canal do YouTube do Lar Espírita Servos de Maria. Então, se vocês se inscreverem e acionarem o sininho, vocês vão ser avisados que o vídeo vai entrar, ok? Então, um beijo enorme a todos, que Jesus continue sempre, sempre, sempre nos abençoando. Muita paz.